Então agora, nesse último bloco, a gente vai aprender a calcular a pena no caso de crime de roubo majorado. Roubo majorado, artigo 157, parágrafo 2º do Código Penal. Vinícius, por que a gente vai aprender o cálculo de pena de um crime específico? Porque esse crime específico despenca em prova no que tange a incidência de majorantes, havendo inclusive súmula, que a gente vai ver a súmula 443 do STJ, que trata da majoração da pena no crime de roubo quando mais de uma majorante incide para o cálculo da pena na terceira fase do método trifásico. Então, primeiramente, nós vamos para uma regra que está na parte geral do Código Penal, artigo 68, parágrafo único. Então, vamos ver o que está no artigo 68, parágrafo único. Artigo 68, parágrafo único do Código Penal. Do que ele trata? Ele trata do concurso entre majorantes, concurso entre majorantes ou minorantes, concurso entre majorantes ou minorantes na parte especial do Código Penal. Concurso entre majorantes ou minorantes na parte especial do Código Penal. Olha o que diz o 68, parágrafo único. No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. Vamos entender isso. O artigo 68, parágrafo único, está dizendo que quando houver, na parte especial do Código Penal, a concorrência de mais de uma causa de aumento ou mais de uma causa de diminuição, o juiz pode escolher somente uma que seja a preponderante, ou seja, que indique um maior aumento ou maior diminuição em virtude da sua preponderância. Vinícius, como assim? Você agora vai aprender o que está no artigo 157, parágrafo 2º do Código Penal e vai entender direitinho o que quer dizer o artigo 68, parágrafo único do Código Penal. Então vamos no 157, parágrafo 2º. A gente tem aqui artigo 157, parágrafo 2º do Código Penal, delito de roubo majorado. Roubo majorado. No roubo majorado do artigo 157, parágrafo 2º, existe um aumento de pena de 1/3 até metade em determinadas circunstâncias. Quais são as circunstâncias? A gente tem aqui, ó, a pena aumenta-se de 1/3 até metade. 1. Se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma. Então, no inciso 1, eu tenho o emprego de arma como primeira majorante, emprego de arma. O inciso 2 vai trazer o concurso de pessoas. Olha o que diz aqui o inciso 2. Se há o concurso de 2 ou mais pessoas. Então eu tenho aqui concurso de 2 ou mais pessoas. Concurso de 2 ou mais pessoas. O inciso 3 vai trazer o seguinte. Se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância. Então, vítima em serviço de transporte de valores. Também é majorante. Vítima em serviço de transporte de valores. A terceira majorante, majorante 4. Se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Então, inciso 4. Transporte de veículo automotor para outro estado ou exterior. E o inciso 5, se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade, ou seja, é o roubo com restrição de liberdade. Então perceba que aqui existem 5 incisos trazendo majorantes distintas e, obviamente, mais de uma majorante pode estar presente no fato concreto. Então imagine o seguinte, imagine que no mesmo crime eu tive emprego de arma
concurso de pessoas e ainda a restrição da liberdade da vítima. Isso é muito comum em roubo à residência. Os indivíduos entrarem armados, em grupo, e ainda restringirem a liberdade da vítima, coloca a vítima lá um tempo deitada, manda ficar calada, amarra a vítima muitas vezes. Isso é comum em crime de roubo. O juiz agora tem 3 majorantes. Vamos compreender aqui. O juiz agora vai fazer a dosimetria da pena e ele vai seguir a regra do artigo 68, parágrafo único. O 68, parágrafo único, nós já lemos, eu relembro a você, ele diz que o juiz pode considerar somente uma majorante quando houver concurso, na hora da dosimetria, que seja a majorante que mais aumente, ou se for o concurso de minorantes, a minorante que mais diminua. Então, nesse caso concreto, o juiz só vai considerar aqui uma majorante na terceira fase, que é a restrição da liberdade. É a única que o juiz vai considerar aqui como preponderante. As outras duas ele vai jogar no lixo? Não, ele não vai jogar no lixo, a gente vai ver. Ele reconheceu as 3, entendeu que a restrição de liberdade é preponderante porque é aquela que mais aumenta. Ele entende que nessa escala de 1/3 até metade, essa aqui é a que mais chamou a atenção para aumentar até metade a pena. Ele vai querer um aumento de metade na terceira fase. O que o juiz vai fazer? Quanto ao emprego de arma e concurso de pessoas, ele vai jogar essas duas circunstâncias na primeira etapa. Então, na primeira etapa da dosimetria, considerando que a pena do roubo, vamos colocar aqui, o roubo tem pena que varia de 4 a 10 anos de reclusão e multa, e a pena de multa de forma acumulativa. Então, considerando que ele entendeu como preponderante a majorante da restrição de liberdade, ele então vai pegar o emprego de arma e o concurso de 2 ou mais pessoas e jogar na primeira fase. Então, esse roubo, na primeira etapa, ele teve uma pena base de 6 anos de reclusão, segundo o juiz. O juiz entendeu que nesse caso aqui, como ocorreu o emprego de arma e o concurso de 2 ou mais pessoas, na primeira etapa, as circunstâncias judiciais eram desfavoráveis. Então, por exemplo, o juiz, ele valorou negativamente na primeira fase 2 circunstâncias judiciais. Ele colocou lá a culpabilidade como mais intensa na primeira fase e também as circunstâncias do crime como mais intensas na primeira fase, considerando lá que os indivíduos entraram armados numa residência e tal. Então, na primeira etapa, ele aplicou 6 anos. Na segunda etapa, ele manteve em 6 anos, entendeu que não há agravantes ou atenuantes. Então ele manteve os 6 anos entendendo que não há agravantes ou atenuantes. Chegou na terceira etapa. Veja que nessa terceira etapa, o juiz já não vai poder considerar mais o emprego de arma e o concurso de 2 ou mais pessoas, porque ele já usou na primeira fase para aumentar. E ele entendeu como preponderante a restrição da liberdade. Ele então, entendendo como preponderante a restrição da liberdade, ele entende que pela restrição, ele quer aumentar até metade. Então ele vai pegar esses 6 anos, vai fazer incidir metade de 6, ou seja, 6 mais 3. Com isso, na terceira etapa, ele chega a uma pena definitiva de 9 anos de reclusão e ainda a pena de multa. Entendeu isso? Eu vou repetir, ele está seguindo o que está no 68, parágrafo único. Ele entendeu que uma circunstância majorante é preponderante para aumentar, e ele vai usar aí o aumento de metade, que é o máximo que o parágrafo 2º permite. Ele pegou as outras duas e jogou na primeira fase. Então, na primeira etapa, valorou negativamente 2 circunstâncias judiciais, ou 3, ou 4, enfim, quantas ele achou que tinha que valorar negativamente, encontrou na primeira etapa uma pena de 6 anos. Manteve a pena intermediária em 6 anos, ou seja, não encontrou agravantes ou atenuantes. Quando chegou na terceira etapa, que ele considerou a restrição de liberdade como preponderante para aumentar a pena até metade, ele então fez incidir a fração de metade sobre 6 anos. Metade de 6, 3. O juiz então soma 6 mais 3 e encontra 9 anos como pena definitiva. Então, para esse crime,
de roubo praticado com emprego de arma, concurso de 2 ou mais pessoas e restrição da liberdade, o juiz encontrou 9 anos de reclusão para a pena privativa de liberdade. Deu uma pena alta aqui. Ele aumentou bastante na primeira etapa, mas está dentro dos parâmetros legais. Ok, então aqui ele foi de acordo com a possibilidade que o 68, parágrafo único, lhe dá. Mas veja que o 68, parágrafo único, está dizendo que o juiz pode fazer isso. Ele pode utilizar uma só circunstância majorante e não joga as outras no lixo. As outras ele joga para a primeira etapa, para aumentar a pena na primeira etapa. Ok, o juiz pode ter feito isso. Agora a gente vai ver uma outra forma de se calcular a pena que também está correta. Nessa mesma circunstância do roubo com 3 majorantes. Vamos ver aqui uma outra forma de se calcular a pena. O que a gente vai fazer agora? Agora, em vez de o juiz jogar 2 circunstâncias majorantes na primeira etapa, ele vai na terceira etapa considerar todas as circunstâncias majorantes. Agora ele vai fazer diferente. Na terceira etapa, ele vai utilizar todas as circunstâncias majorantes para poder aumentar a pena de 1/3 até metade. Vinícius, me explica isso aí, você vai entender bem. Agora o juiz vai fazer de outro jeito e também está correto. Seguinte, o 68, parágrafo único, está dizendo que ele pode utilizar uma só como circunstância majorante, mas ele não quer fazer isso. Ele não quer fazer o que o 68 está lhe permitindo, ele quer fazer de outro jeito, ele quer fazer usando todas as majorantes que ele considerou na terceira etapa da dosimetria. Então ele vai fazer o seguinte, na primeira etapa, nesse roubo, ele vai calcular a pena base, ou seja, circunstâncias judiciais, e nessa primeira etapa ele encontrou 4 anos de reclusão. Veja que ele encontrou 4 anos de reclusão, considerou todas as circunstâncias judiciais favoráveis. Agora, por outro lado, você percebe que essas majorantes aqui que ocorreram, ele não jogou na primeira etapa, ele vai jogar lá na terceira etapa. Cuidado! Então, ele encontrou 4 anos, circunstâncias judiciais favoráveis. Chegou na segunda etapa, ele mantém 4 anos, ele não encontra agravantes ou atenuantes, mantém 4 anos na segunda etapa. Então, manteve em 4 anos na segunda etapa. Ok, só que agora o que o juiz vai fazer? Ele, na terceira etapa, vai considerar todas as circunstâncias majorantes para efeito de aumento de pena. Todas as circunstâncias majorantes. E agora ele vai fazer um cálculo que vai ser melhor para o réu, porque ele considerou todas as 3 e o máximo que o parágrafo 2º está permitindo que ele aumente na terceira fase é metade. Como ele manteve até a segunda fase, até a pena intermediária 4 anos, ele agora na terceira etapa vai ter que fazer incidir somente metade, se ele quiser aumentar no máximo. Então na terceira etapa, ele encontra uma pena definitiva de 6 anos de reclusão, ou seja, ele em cima de 4 anos que é a pena intermediária faz incidir metade. Isso é mais benéfico para o réu. Então o juiz, ele encontrou 6 anos. E nesse caso aqui, ele está utilizando uma súmula que é a súmula 443 do STJ. Súmula 443 do STJ que eu leio para você. A súmula trata exatamente dessas hipóteses em que o juiz na terceira fase usa mais de uma majorante. Está aqui, súmula 443 do STJ. O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. Veja, não é o número de majorantes que fez o juiz aumentar até metade. O número também é importante, veja o que está na súmula. Não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. Não é que o número de majorantes seja irrelevante, tem a sua relevância. Só que o número por si só não é suficiente. Então, para o juiz justificar o aumento da pena, fazendo incidir metade e chegando aqui aos 6 anos, veja que ele está fazendo incidir metade já na terceira fase, em cima dos 4 anos encontrados na pena intermediária. Ele então faz incidir metade, chega aos 6 anos na terceira etapa e ele, na fundamentação, vai dizer por que ele aumentou no máximo. Ele vai fundamentar dizendo que o emprego de arma foi com arma de uso restrito, armas com altíssima potencialidade lesiva,
que no concurso de 2 ou mais pessoas foram 6 pessoas que entraram na residência, o que revela uma maior reprovabilidade e uma maior potencialidade lesiva da conduta, levando as vítimas a um maior grau de vulnerabilidade por ser um número grande de assaltantes. Ele vai dizer ainda que as vítimas ficaram com a sua liberdade cerceada durante um bom tempo, durante 4 horas, enquanto os agentes estiveram dentro da residência. Ele vai fundamentar tudo para justificar esse aumento até metade. Isso se seguirmos a alternativa dada pelo 68, parágrafo único, que ele diz que o juiz ou pode fazer daquela forma que nós fizemos antes, ou o juiz vai poder fazer dessa forma, usando as majorantes, todas elas na terceira etapa. E para isso, ele vai ter que se valer da súmula 443 do STJ, que eu leio novamente para você. O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. Então, o juiz aqui indicou o número de majorantes na fundamentação para chegar aqui à pena de 6 anos e também a gravidade de cada majorante, ou seja, as circunstâncias em que cada majorante ocorreu para ele poder justificar o aumento da pena até metade. Entendeu isso? Então, crime de roubo, muito importante, tanto da primeira forma que nós fizemos o cálculo, quanto dessa segunda forma, os dois cálculos estão corretos segundo a jurisprudência. Das duas maneiras, nós vamos ter aí o juiz agindo de forma correta, até porque o 68, parágrafo único, permite mais de uma possibilidade para o juiz. E a gente deu aqui as duas possibilidades que o juiz normalmente utiliza na dosimetria de pena. Veja que dosimetria de pena não é matemática engessada, não é aquela matemática que você aplica uma fórmula e ponto final. Não, o juiz avalia cada caso concreto para fundamentar e pode chegar ali a números diferentes conforme a situação concreta. Mas o importante é você saber que ele tem essa flexibilidade de inclusive utilizar diferentes métodos para alcançar a pena definitiva. Isso é muito importante. A gente encerra então a nossa aula. Encerramos aí esse quarto bloco. Tratamos da terceira etapa do método trifásico e a gente continua ainda com teoria da pena. Temos outras questões aí de teoria da pena para resolvermos nas próximas aulas. Até lá!